Graças a Deus, irmãos, boa noite a todos que nos acompanham nesse canal, estudando aqui o Catecismo Maior de Westminster em sequência. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do nome do nosso mediador, né, ou pelo menos a forma como ele foi chamado, né? Na semana passada nós falamos sobre o nome do mediador, especificamente Jesus, nome dado em razão da sua missão, que era salvar o povo dos seus pecados. Hoje, continuando a estudar a forma pelo qual o mediador é conhecido, nós estudaremos o seu título, Cristo, né? Então, vamos aí à pergunta do Catecismo Maior de Westminster, que vai... Hum, pronto. Por que o nosso mediador foi chamado Cristo? O nosso mediador foi chamado Cristo porque, acima de toda medida, foi ungido com o Espírito Santo, e assim separado e plenamente revestido com autoridade e poder para exercer as funções de profeta, sacerdote e rei da sua igreja, tanto no estado de sua humilhação como no de sua exaltação. Então, Cristo é um título, e isso fica claro na forma com que Pedro descreve o Senhor Jesus, especialmente porque existe ali o registro de Mateus, no capítulo 16, verso 16, o texto que nós vamos ler também, pois que Jesus questiona, né? Quem dizeis que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então é o título dado ao Senhor Jesus, mas antes de nós considerarmos propriamente esse assunto, vamos orar ao Senhor e pedir o seu auxílio. Agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos mais uma vez de, através desse canal, estudarmos a Tua Palavra e conhecermos mais sobre a fé que nós confessamos e professamos. Assim, pedimos que o Senhor nos auxilie nessa tarefa, nos iluminando com o Teu Santo Espírito, e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o título de Cristo foi dado ao Senhor Jesus, e aí o catecismo diz isso para nós, né? Porque ele foi ungido com o Espírito Santo. E é exatamente isso que Cristo significa, ungido. Um estudioso, ele explicou da seguinte forma, para nos ajudar. Ele disse assim: Cristo é a forma adotada em português para a palavra grega Christos, que significa ungido. Logo, tanto faz que digamos que que Jesus é o Cristo, ou o Messias, ou o ungido. É uma questão de linguagem, não do sentido. Essas palavras significam todas a mesma coisa. Então, esse título, meus irmãos, oferece a ideia para nós de que o mediador era aquele que fora ungido, assim como os reis e sacerdotes eram ungidos nos tempos do Antigo Testamento. Naquele tempo, contudo, a unção, esse óleo da unção era um símbolo do Espírito Santo que entraria nos corações daqueles escolhidos para os investir de sabedoria e capacidade para o exercício dos seus deveres como sacerdotes e reis. Nós vemos, por exemplo, Saul sendo ungido rei. Isso significava que o Espírito havia adentrado o seu coração para que ele fosse, de fato, o rei de Israel. Então o Espírito se retira de Saul, retirando a unção e, portanto, também a sua capacidade de governar a nação. Então, a ideia da unção no Antigo Testamento é a ideia da separação de alguém para o exercício de um ofício especial, acrescido, né, de um símbolo da obra do Espírito na vida daquela pessoa. No entanto, todos os reis e sacerdotes do Antigo Testamento, eles eram sombras, eram tipos que apontavam para Jesus, para o mediador, o Messias, o verdadeiro e definitivo rei e sacerdote. E como que isso se revela de maneira primeira através da separação, na unção. Porque Jesus é aquele que, acima de todos os demais, foi ungido pelo Espírito Santo para estar qualificado como nosso profeta, sacerdote e rei. Exatamente o que o catecismo traz para nós. Então, ao invés de ser ungido com óleo, o símbolo, como no período do Antigo Testamento, Jesus recebe o Espírito Santo em forma de pomba vindo sobre ele. Lembre-se, a unção com óleo era o símbolo do Espírito Santo adentrando o coração e capacitando para aquela obra. Jesus não recebe a unção com óleo, ele recebe o próprio Espírito.
em forma de pomba vindo sobre ele, em Mateus 3,16, né? O batismo do Senhor Jesus nos mostra isso. O texto diz: batizado Jesus, está aparecendo na tela? Está aparecendo na tela. Então, deixa eu voltar. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então Jesus, e aí essa é uma informação importante, ele não foi batizado pela necessidade de ser lavado dos seus pecados, como nós. Então, o seu batismo não se deu como um símbolo de pureza, de limpeza, mas Jesus foi batizado como um símbolo de unção. O seu batismo foi a sua unção como aquele que salvaria o povo dos seus pecados. E ao ser ungido, continuando aqui na exploração da resposta do catecismo, ele foi separado. A gente já mencionou isso por cima, mas separado quer dizer que ele foi identificado como o Messias de Deus, como aquele que havia sido prometido desde os tempos antigos a Israel, a fim de resgatá-los. Então, a separação que vem com a unção tem o sentido da capacitação, da habilitação para a obra que Jesus realizaria, além da identificação. Mas na sua unção, Jesus também foi revestido com poder, o catecismo vai dizer, né? Revestido com toda a autoridade e poder. Então ele foi revestido com poder, como se vê na realização de milagres. Então ele realizou milagres que apontavam exatamente para aquilo que ele de fato era, o Messias de Deus. Entende? E que milagres foram esses? Todos aqueles que nós temos registrados nos evangelhos. Os milagres de cura, de expulsão de demônios, mas também e principalmente nas promessas relacionadas à eternidade. Por exemplo, João 6,27 nos diz o seguinte: Senhor Jesus dizendo, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Comida que subsiste para a vida eterna, que vai trazer subsistência, né? Que vai trazer sustento para a vida eterna. Que comida é essa? Aquela que o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Então, o texto é muito claro, dizendo que o Senhor Jesus é quem vai oferecer essa comida, que vai durar e suster pela eternidade. Por qual razão? Porque Deus, o Pai, o selou, ungiu, o confirmou com seu selo. Mas ele também foi revestido na sua unção com autoridade. Esse talvez seja um conceito mais fácil para a gente lidar, porque ele é de conhecimento geral praticamente, né? Mateus 28,18, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso, ide fazer discípulos. O texto continua. Outro texto que demonstra essa autoridade do Senhor Jesus Cristo é o texto de Coríntios 15, quando ele fala que sujeita todas as coisas debaixo dos seus pés. Filho tem todas as coisas sujeitas a ele. Nós não vamos ler o texto inteiro aqui, depois você pode ler Coríntios 15 por completo, mas especificamente dos versos 25 a 28. Mas para encurtar a história, nós vamos ler o Salmo 110, verso de número 1. O Salmo 110, escrito por Davi, retrata essa autoridade do Senhor Jesus. Né? O texto diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então tem aí o Senhor Jesus sendo revestido de autoridade, como nós observamos nestes textos bíblicos. Mas é justamente o poder e a autoridade de Jesus que tornam o Senhor apto a exercer aquilo que nós conhecemos como seu tríplice ofício, que é justamente como o catecismo termina, né? Para exercer as funções de profeta, sacerdote e rei da sua igreja. Então Jesus era e é, como nós veremos, profeta, sacerdote e rei. Em linhas gerais, e nós não vamos aqui entrar muito nesse assunto, porque esse é um assunto das próximas semanas, mas em linhas gerais, no Antigo Testamento, o profeta era aquele que transmitia as palavras de Deus ao povo. E aí Lucas registra, no capítulo 4, verso 18, o Senhor Jesus
na sinagoga, diante dos religiosos, e ele diz assim: o Espírito do Senhor, ele está lendo aqui o profeta Isaías, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então, Jesus era um profeta, transmitindo as palavras de Deus ao povo, e Pedro reconhece isso. Olha só, Atos, capítulo 3, verso de número 22. Pedro está diante de um público e aos seus ouvintes ele diz o seguinte: disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então, esse é o Senhor Jesus no seu ofício profético. Já o sacerdote era responsável por mediar a relação entre o Deus Santo e o povo pecador nos tempos do Antigo Testamento. As nossas aulas de escola dominical esse ano, nossas exposições no culto à noite, nós estudamos bastante sobre o sacerdócio e sobre como Cristo cumpre o sacerdócio. Ainda assim, vale mencionar Hebreus capítulo 5, verso 5, para provarmos aquilo que o catecismo está dizendo aqui. O texto diz assim: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E onde estão essas referências que o autor aos Hebreus cita? No Salmo 110. Salmo 110, verso de número 4. Isso. Isso. O texto diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, assim, o Senhor Jesus é apontado pelo autor aos Hebreus e prometido desde os tempos antigos como um sacerdote, o que ele eventualmente realiza, de fato realiza, melhor dizendo, como nós estudamos ao longo desse ano e estudaremos no próximo mês. E o rei, ofício que é mais conhecido para nós, né, é aquele que exerce a sua autoridade ao governar, ao dirigir o seu povo segundo os mandamentos e a sabedoria de Deus. E aí o profeta Isaías, anunciando o nascimento do bebê, o Salvador, ele antecipou o ofício de rei do Senhor, dizendo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E adivinha, Salmo 110 também revela essa verdade para nós, dizendo que o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Então, o Senhor Jesus, sendo rei, não governa apenas o seu povo, mas governa toda a criação de Deus. Ele tem todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés, como mencionei, segundo o texto de Coríntios 15, verso 25. Então, essa é a realidade do Cristo, o Senhor Jesus. Mas a questão principal para nós considerarmos não é o como Jesus, o Cristo, exerce esses ofícios. Isso a gente vai fazer nas 3 semanas de janeiro. A questão a ser considerada é o quando. Quando Cristo exerceu ou quando Cristo exerce estes ofícios. O catecismo diz para nós. Ele o faz tanto em seu estado de humilhação. Quando que é o seu estado de humilhação? É durante a sua vida na terra. Você lê lá Filipenses 2:5 até o final, acho que é o 11, você encontra essa diferença. E Cristo Jesus não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo, assumiu forma de homem, se humilhou, assumiu forma de servo e morreu na cruz. Esses são os estágios da humilhação de Cristo. E depois você tem a exaltação, acho que é a partir do verso 9, né? Então, durante a sua humilhação, Jesus foi profeta, sacerdote e rei. Durante a sua exaltação, que é quando? Desde a sua ressurreição e especialmente na sua vida no céu, ele também foi profeta, sacerdote e rei.
Ele foi profeta, sacerdote e rei quando estava na terra e é profeta, sacerdote e rei hoje no céu. Então, seja no período em que viveu entre os homens, seja agora mesmo, nesse instante, Jesus, o Cristo, está exercendo o seu tríplice ofício. Ele é profeta, sacerdote e rei. E o estudo aprofundado do seu tríplice ofício, junto das implicações de cada um destes ofícios, nós veremos a partir das próximas semanas, dos nossos próximos estudos. Então, que Deus os abençoe e que a realidade do Cristo de Deus possa alcançar o nosso coração também nessa época. Vamos orar mais uma vez e encerrar o nosso estudo nessa noite? Agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de acessarmos livremente a Tua palavra, de podermos estudá-la, reconhecer as verdades profundas da Escritura, a revelação do Teu Filho Jesus Cristo para nós. E assim nós te bendizemos, Senhor, agradecendo a Ti por esse rico e glorioso privilégio. Pedimos que o Senhor assente essas palavras no nosso coração para que nós aguardemos de modo que não pequemos contra o Senhor. Ajuda-nos em tudo isso, com o poder do Teu Espírito. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a partir da semana que vem, nós não teremos nosso estudo nem no dia 25, por conta do Natal, nem no dia 1º, por conta do Ano Novo. Os dois caem numa quarta-feira. Então, nós retomaremos o nosso estudo no dia 8, quando falaremos sobre o ofício profético do Senhor Jesus Cristo, do nosso mediador. Então, até lá, que Deus os abençoe e os guarde. Nós esperamos os nossos visitantes na nossa igreja. Temos escola dominical às 9, culto às 18, todos os domingos. E no dia 31 teremos um culto especial às 19 horas na nossa igreja, um culto de agradecimento a Deus pelo ano que terminará. Então, que Deus assim os abençoe. Desejo um ótimo resto de semana e um bom fim de quarta-feira a todos também. Tchau, tchau.